Show! Vamos lá? Vamos para o exercício de hoje? Exercício de hoje. Vamos lá. Exercício de hoje. Jarmas, me manda de novo porque ele não veio, tá? O link não funcionou. O exercício de hoje. Vamos lá. Exercício de hoje. Olha só, eu quero todo mundo respondendo. Olha lá. Olha a pergunta. Exercício de hoje. Como explicar para aquele empresário, não é o seu cliente, não. Como explicar para aquele empresário que só nega na PJ e complica a sua vida no imposto de renda por não ter lucros para comprovar os bens que ele comprou? Aquela caminhonete, aquele terreno, aquela casa, aquele apartamento, aquele sítio. Como explicar para ele? Como? Que agora, né? Como ajudar seus clientes de forma correta e transformar o caos em autoridade. Por quê? O IRRF, agora, a questão da isenção. Não vai ter a isenção. Tem a isenção pro forma, mas chegar no final. Aê, agora funcionou. Boa. Se as empresas estão sonegando na PJ, já dá problema para a gente hoje em dia na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E agora que vai ter, para quem ganha mais de 600 mil reais, tem distribuição de lucros acima de 600 mil reais, vai ter que pagar até 10% isso lá na declaração de imposto de renda. Como você vai explicar isso para ele? Como você vai explicar isso para ele de forma correta e transformar aquele caos todo que você já vive em uma autoridade profissional para você? Me fala aí, eu quero saber. Eu quero saber como você vai transformar o caos em autoridade. Cliente, escuta, a partir de 26, que paga em 27, vai acontecer a tributação do lucro, lá na declaração do imposto de renda. Como você vai explicar isso para ele? Conta para mim. Cruzamento de dados, te lascarás. Isso é um provérbio, né? Provérbio de Elson Júnior. Cruzamento de dados, te lascarás. A casa caiu. Fala para mim, gente, como você vai explicar para o seu cliente de forma séria mesmo, vai, em poucas palavras. Vamos lá. Jonathan, pega uma água para mim, por favor. Eu esqueci minha água. Explicar é fácil, difícil ele querer entender. Tá, não, beleza. Eu entendo isso, tá, gente? Eu não estou sendo alheio às dificuldades que a gente tem com o cliente. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que você tem que ter condições de explicar para o cliente. Vai ter o cliente que não está nem aí e está tudo bem. É problema dele. Mas você tem que estar em condições de explicar. Lembra aquele exercício que a gente fez na segunda-feira? Descendo no elevador lá, você tem 30 segundos para explicar algo muito importante, de forma muito contundente, que aumente a sua reputação, o seu reconhecimento. É isso que a gente está pensando aqui. Como você vai explicar isso para ele? Usar a linguagem dele sempre, muito boa, Maria, e esclarecer de maneira fácil e articulada. Boa, mas como? Falar o quê? Declaração pré-preenchida já é uma realidade. Mas o que é a tributação dos lucros, dos dividendos? Como vai ser isso? Quem fez, agora não faz mais. Tá, eu até explico com clareza, mas ele ainda quer que eu faça milagre. Desgaste enorme. Maristela, eu te entendo, tá? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui melhor? Depois a gente pode até repetir esse exercício. Eu quero que você entenda. E aqui eu preciso que você entenda algo muito sério, tá? Esta aula de hoje, ela realmente pode causar em você assim, professor, meu Deus, vai ser isso tudo? E vai. E eu vou te explicar de maneira muito detalhada. Mas eu também vou te mostrar as oportunidades que você vai ter. Professor, vai ter cliente que não vai querer fazer. Eu sei que vai ter cliente que não vai querer fazer. Claro que eu sei. Como tem hoje que não quer fazer. Claro que vai ter. Mas nosso papel é nos posicionarmos como conselheiro contábil daquele cliente, ou seja, não é só um fazedor de guia, não é só uma obrigação acessória, não é trabalhar para a Receita Federal, é um conselheiro contábil, quem leva as melhores soluções, quem explica detalhadamente e ele entende no linguajar daquele cliente. Mas, e quem não quiser? Quem não quiser, a responsabilidade tem que ser dele e você tem que deixar isso muito claro, para que você desprenda daquilo que não é a sua responsabilidade e não sofrer por um cliente que não quer fazer o certo. Tá? Beleza? Vamos lá? Combinado? Hoje, então, essa aula é para diferenciação mesmo, tá bom? Lembrando que amanhã é a aula mais importante de todas, que é a aula de quinta-feira. Vou te mostrar um planejamento tributário na prática, tá? Amanhã, uma aula fantástica para você. Beleza? Vamos lá.
Tá tudo mudando, mas quem entende antes orienta melhor. Quem entende antes orienta melhor. Vamos para o nosso mapa mental. Eu vou te mostrar aqui o mapa mental, porque é importante demais. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim. Agora sim. Vamos abrir aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Então lá. Papel e caneta na mão. Jonathan, esse ar-condicionado vai precisar. Papel e caneta na mão. Então vamos lá. Isenção do IR e distribuição de lucros tributada. Isenção do IR e distribuição de lucros tributadas. Tá todo mundo preparado então? Papel e caneta? Vem comigo. A gente tem uma PL que foi comentada no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e eu não vou entrar na parte política da coisa, eu espero que você também não queira entrar, vamos ficar na parte técnica. O ministro da Economia, ele foi em rede nacional e disse que ia fazer uma mudança drástica, uma mudança que afetaria os brasileiros, que é da isenção do IR para quem ganha até R$5.000. Vamos lá, vamos só analisar as coisas, tá? Primeira coisa, isenção para quem ganha até R$5.000. Então, a gente analisando isso, a gente vê que há uma vantagem. Poxa, quem ganha até R$5.000 pagar imposto de renda é realmente um absurdo. Agora, a gente tem que entender quais são as consequências dessa isenção. E quem vai pagar? Porque alguém tem que pagar. Alguém vai pagar por essa isenção. E é esse o seu papel. Ficar focado que sim, existe um benefício, seja você concordando com o governo ou não concordando, não importa. É técnico, 5.000, beleza. Porém, tem consequências. E aí, você tecnicamente fala, essas consequências são pesadas. E olha como resolver esses problemas. E eu estou aqui para te ajudar nessa situação, tá? Beleza? Todos os seus clientes precisam disso aqui em alguma profundidade. Isso é para todos os clientes. É por isso que essa aula é tão importante e fundamental para isso tudo que a gente está falando da revolução do Departamento Fiscal, tá bom? Então lá a gente está falando da PL 1087, né? PL 1087 2025, que foi aquele anúncio que se tornou um PL, um projeto de lei 1085. Professor, já está valendo? Não, não está valendo. Ah, professor, então não quero estudar isso não. Não, se não está valendo, eu estou fora. Calma aí, calma aí. A gente não tem motivos para pensar que esse PL não vai passar. Professor, por que você fala isso? Porque como que um deputado, como que um senador vai falar que ele é contra a esse projeto que traz uma isenção para a maior quantidade de pessoas possíveis? A base eleitoral do cara está ali dentro. Como que é? Entende? Assim, pode ser uma armadilha para os cofres públicos? Pode ser uma armadilha para o empresário que vai ter que arcar com um pouco mais ou muito mais de imposto? Mas não dá para falar que seja canhoto ou destro que ele vá contra isso aqui e vai conseguir derrubar esse projeto lá no Congresso. Não há como. Por quê? Porque é uma medida que agrada, né, ali na base todo mundo. As consequências não agradam a ninguém, mas, convenhamos, não agrada a ninguém daquela parte menor. Então, você tem que estar preparado isso aqui, mesmo que ainda não seja, uma questão pronta, né? Mesmo que ainda não seja uma lei, ainda é um PL. Todo mundo no mesmo ponto? Tranquilo? Vamos lá. Principais mudanças desse PL, então. Isso aqui tudo é uma análise sobre o PL, depois eu tenho uma proposta de como resolver essas situações, tá? Boa, vamos lá. Então, qual que é a primeira mudança, né? Para assalariados. Para assalariados, é uma mudança que quem ganha até R$5.000 no mês vai pagar imposto de renda. Zero de IR. Zero de IR. Quem ganha de R$5.000 a R$7.000 vai ter uma redução, vai pagar menos do que paga hoje. E quem ganha mais do que R$7.000 vai ficar do mesmo jeito, a mesma alíquota, não tem mudança na alíquota para quem ganha mais de R$7.000. E quem ganha acima de R$600.000 vai ter que pagar um IR adicional, né? Vai ter que pagar um IR complementar. E é aqui que entra o nosso cliente, tá? É nesse ponto aqui que entra o nosso cliente. Beleza? Boa, vamos lá. Agora a gente vê. E para o empresário? Para o empresário é o fim da isenção, né? Fim da isenção da distribuição de lucros. Eu não gosto muito da palavra distribuição de lucros. Professor, mudou a lei falando que agora não é isento? Então, vamos lá, vamos cuidar com isso aqui, tá? Uma coisa é a prática, outra coisa é o que está escrito na legislação. Dentro da legislação vai continuar dizendo que a distribuição de lucros é isento.
Então, quando distribuir lucro para o cliente lá da PJ para PF, vai continuar sendo isento. Ok? Vai continuar sendo isento. Não vai ser retido na fonte, não vai ter nada disso. Mas, na declaração do imposto de renda da pessoa física dele, quando nós formos fazer, a gente vai analisar a declaração dele e vai encontrar a alíquota efetiva dele. Se a alíquota efetiva dele for menor do que X a partir de Y que ele tiver ganhado, eu vou mostrar isso tudo de maneira prática, ele vai ter que pagar uma guia, né, de até 10% daquilo que teve de distribuição de lucros. Entende? Então, assim, se você me perguntar, professor, vai acabar a lei que fala sobre a distribuição de lucros isenta? Não, vai continuar igual está lá, não mudou nada. Mas, efetivamente, na prática, o lucro não vai ser mais isento. Tá bom? Combinado? Beleza. Retenção, se for até 50 mil reais, se ele tiver salário, né? Se ele tiver prolabore, não é possível ter alguém que faz prolabore de 50 mil, mas ele tem lá a retenção, aí sim teria a retenção. E acima de 600 mil reais ele faz no anual, na declaração de imposto de renda da pessoa física. Você vai entender isso aqui. Legal? Professor, quando começa isso? Tem que ser votado ainda, mas tudo indica que vota agora no segundo semestre, tá? E vale para 2026. Só que não é na declaração de 2026, vai ser na declaração lá de 2027 que a gente está fazendo em relação a 2026. Entendido aqui? Tranquilo? Boa. E para o contador, o que muda? Novos cálculos e tabelas, demonstração financeira para fazer o redutor, oportunidade de planejamento, né? Oportunidade, é um planejamento mais complexo. Tudo que é mais complexo te causa uma estranheza muito grande, mas gera mais oportunidade. O cliente precisa de alguém que seja mais preparado. Então, tudo que é complexo na contabilidade e que às vezes você reclama e acha difícil, acha ruim, é isso que te diferencia do mercado. É isso que te diferencia na sua região. É isso que faz você realmente desejado. Isso que faz de você, quando você se comporta como um conselheiro do seu cliente, um conselheiro contábil, tá? E os riscos, né? Clientes podem resistir. E aí a gente sabe, né? Cliente, ele resiste. Pode ser que ele resista mesmo. Vamos lá, vamos quais são as mudanças então? Quais são as mudanças que a gente tem? Mudança na legislação do imposto na pessoa física. Qual que é o objetivo então da PL? Aumentar a progressividade do IR, ou seja, hoje a gente tem lá, né? A progressividade está começando lá em 2.600 alguma coisa. Eram 2 salários mínimos, né? Até 1.400 e alguma coisa, 1.412, era 2 salários mínimos, e aí agora passa a ser 5 mil reais, tá? Reduzir a carga tributária das classes C, D e E, né? Porque quem ganha até 5 mil reais é o grosso no Brasil, é a maioria das pessoas no Brasil. Instituir tributação para alta renda, e aí essa é a discussão que vai pegar. E compensar perda de arrecadação, perda de arrecadação com tributos de dividendos, ok? Legal. Redução do imposto mensal. Vamos lá, esse aqui a gente está pensando na folha de pagamento, tá? Geralmente na folha de pagamento que a gente está pensando. Faixa de isenção total, como vai ser? Rendimentos até 5 mil reais. Beleza. Quem ganha até 5 mil reais, a gente vai fazer o cálculo baseado na tabela que a gente tem hoje, tá? Na mesma tabela que a gente tem hoje. E aí faz todo o cálculo, aplica os 25% e ele vai ter uma redução. Uma redução que a gente vai aplicar no valor final que a gente calculou. E aí, se o valor for até 312,89, ele não paga nada. Então esse é um cálculo que a gente vai fazer lá no software da folha de pagamento. Professor, eu vou ter que fazer isso na mão? Claro que não, o software está preparado. Mas entenda o seguinte, ó, hoje, por exemplo, a gente tem lá o valor e a gente aplica 25%, né? Que é aquela faixa de isento, sabe? Aquela que a gente coloca. Hoje é 562 alguma coisa? Não lembro agora. E agora, além daquelas 25% que vai existir do mesmo jeito, ainda na hora de... Deu quanto a pagar? Quem ganha até 5 mil reais daria 312,89. Exatamente, 312,89. O que vai acontecer? Vem esse desconto e zera o valor do imposto de renda, tá? Zerar o valor do imposto de renda. Legal. Então, olha lá, 5 mil ou 7 mil, né? A fórmula tá lá, 1.095. Aí tem uma fórmula diferenciada também, que é vezes 0,15664. Esse aqui é o efetivo. Eu coloquei como se fosse o efetivo aqui para você, tá? Redução linear até 0 em 7 mil, desde que é 5 mil até chegar a 7, tá? Aplicações, vale para salários mensais, vale para o 13º, e a implementação é via tabela de retenção, ou seja, retenção do IR mesmo. Acima de 5 mil reais tem retenção, abaixo de 5 mil não tem retenção. Isso aqui é o mensal, né? O que a gente faz dentro da folha de pagamento. Beleza? Beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora?
vamos analisar a parcela dedutível, né? Parcela dedutível. Vai ter uma parcela dedutível, que eu estava falando. Como funciona? Então, para o anual, a gente tem hoje 16.754,34. Então, quando a gente está fazendo declaração de imposto de renda, quando a gente começa, inicia ela, aí aparece, ó, isenção até 16.754,34, naquela primeira tela do imposto de renda, ok? Essa isenção agora sobe para 16.800. Não é nada demais, mas subiu para 16.800. E aí tem a redução do imposto anual, né? Que é a história. Por exemplo, agora, vou fechar aqui que fica melhor, a isenção não é mais aqueles 33 mil e alguma coisa que a gente teve nesse ano de imposto de renda. Agora passa para 60 mil reais. Então quem ganhou até 60 mil reais não paga imposto de renda, ok? Não paga imposto de renda. Legal. Vamos lá. Redução decrescente. Como funciona? Quem paga? Quem ganha, né? Quem ganha até 60 mil reais não vai pagar imposto de renda e quem ganha até 84 mil não vai pagar imposto de renda. 84 mil, claro, absolutamente claro, é a respeito de quem ganha até 7 mil reais, tá? Então tem uma fórmula também para mostrar o valor da diferença. Sem redução. Quem vai ficar sem redução? Quem ganha acima de 84 mil é a mesma tabela que a gente tem hoje, lá voltada normalzinho, lá começando bonitinho até 27,5% da que a gente tem hoje, ok? Combinado? Aqui é legal. Vamos lá. Ó, imposto mínimo sobre altas rendas, ou seja, sobre distribuição de lucros, né? Altas rendas e distribuição de lucros. Vamos ver? Tributação mensal, como vai ser? Uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, ela ganha 50 mil reais por mês, tá? É salário. Professor, não tem ninguém que tem um salário CLT de 50 mil. Tem sim, tem CEO aí por aí, tem quem ganhe 50 mil reais. O que vai acontecer? Ele vai ter, além do que ele paga do IR, ele vai ter um alíquota ali de 10%. Então, acima, né? Ele vai pagar mais 10%. Mais 10% na operação, tá? O que mais? Características. Se trata de antecipação, não é definitiva. Vai que ele tem outras coisas que faz com que a alíquota dele seja menor e então ele vai ser devolvido do jeito que a gente faz hoje, via restituição. O que mais? Por fonte pagadora, ou seja, a fonte pagadora faz a retenção daquilo, tá? E a gente tem que fazer depois o ajuste anual na declaração do imposto de renda. Combinado? Boa! Vamos lá. Tributação anual. Tributação anual. Olha só, como vai ficar? A base de cálculo. Soma todos os rendimentos acima, quem ganha acima de 600 mil reais no ano. Inclusive isentos exclusivamente, tá? Exclusivos e, por exemplo, aqui distribuição. Vou colocar distribuição de lucros. Por quê? Aí que tá. Eu preciso que você olhe para mim. Eu preciso que você olhe para mim e vem cá. Olha aqui. Olha aqui. Eu preciso que você olhe para mim. Hoje, para qual linha vai a distribuição de lucros? Para qual linha vai a distribuição de lucros? Dentro da declaração de imposto de renda, ela não vai para a linha de isentos? Então, na linha de isentos, não tem como tributar. Concorda? Hoje, na declaração de imposto de renda, não tem como tributar. Hoje. Só que amanhã, aquela linha ela vai para a linha de isentos e vai ser feito um cálculo no final, na alíquota final. Quanto foi a alíquota que ele pagou de IR efetivo? Quanto que aquele empresário pagou efetivo de IR? Suponhamos que ele tenha recebido ali 700, 1 milhão e 200, vamos fazer a conta total, de 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Quanto que ele pagou de imposto de renda? Aí vai lá olhar, total, tributado, ele pagou só 3%. Ou às vezes não pagou nada, que foi tudo distribuição de lucros. Ou às vezes foi tudo não pagou nada. E não vai pagar, né? Hoje não paga. Com esta mudança, entra na linha de isentos, normalzinho, chega naquela penúltima página da declaração do imposto de renda, a gente vai analisar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva foi menor do que 10%? Vai ter um DARF para pagar de 10%, sobretudo, incluindo rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, tudo. Entende isso? Entende? É assim que funciona a operação. A gente vai ter que analisar o computo de tudo, ou seja, pegar tudo. Receita, os rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos exclusivos e analisar aquilo tudo. Deu quanto na alíquota efetiva que ele pagou? Tem muito empresário que não paga nada de imposto de renda da pessoa física.
Professor, mas é porque ele paga muito imposto. Eu sei, não estou falando, não é uma defesa nem um ataque. Estou falando o que verdadeiramente é. Né? A gente pega as distribuições de lucros, coloca lá no IR, ele não paga nada. Agora, com a PL 1087, o que acontece com ele? Aí ele tem que, chega no final, isento, opa, peraí. Tem que fazer um cálculo e mandar um DARF para ele de 10% do que ele teve dos rendimentos totais. Imagina, não tem problema se foi isento que entrou ou se foi tributado, tá? Isso aqui é uma mudança total na operação. Vamos lá? Deixa eu te mostrar de novo como funciona. Ó, então, como a estrutura da alíquota? Estrutura da alíquota. Faixa 1. Quem ganha até 600 mil reais no ano, não paga nada. Não paga nada. Então, o nosso empresário lá, o empresário do Simples, por exemplo, e ele teve lá uma distribuição de lucros de 600 mil no ano. Não tem que pagar nada. 600 mil, não paga nada. O IR devido, zero. Motivo, não está sujeito ao imposto mínimo. Não paga nada. Agora a gente começa na faixa 2 até a última faixa. Olha só, quem ganha até 600 mil não paga nada. Quem ganha 660 mil vai pagar 1%. Por quê? É tudo que for acima de 600 mil reais. Aí acaba que eu fiz uma lógica para ficar mais fácil para você entender, tá? Então, 660 mil, quem distribuir lucros acima de 660 mil reais vai pagar 1% dessa operação. Então, 1%, aqui ele vai pagar 6.600. Ele pagará 6.600 reais. Tá entendendo a lógica? É aqui, tá? Se ele teve 720 mil de distribuição de lucros, 720 mil, vai dar o quê? 14.400? 14.400 reais. Gente, o que eu estou mostrando para você é um mundo real a partir de 2026, que a gente vai operacionalizar, seja na folha de pagamento, seja na distribuição de lucros, que a gente só vê isso mesmo acontecer lá em 27. Mas você já tem que preparar seu cliente agora, tá bom? Então vamos lá. 70, essa eu preciso da calculadora, né? Calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui. Ó, 680 mil vezes 3%, 23.400. Então, aqui nós temos 23.400. Professor, não pode ser isso tudo. É exatamente isso tudo que você está vendo, tá? Exatamente isso tudo. 840 mil, 4%. Então, 840 mil vezes 4%. 33.600. 33.600. Tá entendendo? O cliente teve somente distribuição de lucros e vai ter que pagar isso? Sim, ele vai ter que pagar isso. Então pensa aqui comigo que ele teve lá 900 mil reais, vai pagar 5%, então aqui dá 45 mil reais. Isso é loucura! Pois é, gente. Quando você fala que é loucura, o que dá para entender é que você entendeu. Agora você não pode ficar brigando com o conhecimento. Não brigue com o conhecimento, tá? Não brigue. Mas que bom que vocês estão entendendo. Então, 960 mil vezes 6%. 57.600. 57.600. Eu fiz questão de fazer isso aqui na mão para mostrar para vocês. Então, 1.020.000. Vamos lá? 1.020.000 vezes 7%. 71.400. 71.400. 1.080.000. Tá vendo que vai subindo de 60? 1.080.000 vezes 8%. 1.080.000 vezes 8%, né? 8, professor. 86.400. 86.400. 140 vezes 9%. 102.600. 102.600. E 1.200.000, que é 10%. Então, 1.200.000, 120 mil reais. 120 mil. Professor, e acima de 1.200.000? Continua sendo 10%. Então, se foi 1,5 milhão que ele teve de distribuição de lucros e não tem 10%, vai dar 150 mil reais. Ok? Entende isso aqui? Agora, eu preciso que você olha para mim aqui. Vem cá. Olha para mim. Aqui. Olha para mim. Entenda, tá? Não é que se houve a distribuição de lucros, vai ter aquele recolhimento a fazer. Não é. É a análise de quanto foi a alíquota efetiva do imposto de renda perante todos os rendimentos que ele teve no ano. Vamos pensar? O nosso cliente, ele tem
Fica bem legal para você entender. Ó, o nosso cliente, ele recebe um salário mínimo de Prolabore. Então tá lá em rendimentos tributáveis. Foi tributado aquilo? Não. Mas ele também tem umas casas de aluguel que não está na empresa, está na pessoa física. E aí essa casa de aluguel, ele está lá, suponhamos, R$5.000 por mês, ele está pagando 15% daquelas casas de aluguel. Tá. E aí veio 1.200.000 de distribuição de lucros. Então o que ele teve de rendimentos que entrou na conta dele? Tem a parte do Prolabore, tem a parte dessas casas que estão alugadas, né? O loja está alugada, e tem a parte da distribuição de lucros. Legal. A gente faz normal, todo o imposto de renda normal, absolutamente normal. Quando chegar na penúltima página do IR, lá está assim, ó, valor total dos rendimentos tributáveis, valor total dos rendimentos isentos, alíquota efetiva. E a alíquota efetiva agora vai ser sobre isentos e tributáveis. Então, suponhamos nessa conta, né? Deu 1.200.000 de distribuição de lucros, deu 60.000 da casa dele, que ele alugou, as casas que ele está alugada, e mais R$24.000 que ele tem lá de Prolabore. Pegou a lógica? 24.000 mais 60, 84.000, mais 1.200.000, 1.284.000. Lá, quando eu vou ver, a alíquota que ele teve, que ele pagou, foi de 1,5%. Em cima disso tudo, ele pagou 1,5%. E foi só sobre aquelas casas. O que vai acontecer agora? Eu tenho que fazer o recolhimento de 8,5%, que é a diferença, tem que dar 10%. A alíquota efetiva do cliente tem que dar 10%. Pegou a lógica? Precisa dar 10%. É assim que funciona a operação, tá? E é assim que vai fazer a diferença. Se você entende isso aqui e leva para o seu cliente, tudo isso faz com que você mostre que você é insubstituível para ele. Mostra que você é quem ele precisa de verdade. E eu sei que gera uma estranheza. Poxa vida, professor, como assim? A distribuição de lucros não é isenta, mas é isenta? Ela é isenta pro forma, porque está na lei, mas no final das contas, quando a gente vai ver, ela vai entrar no cálculo. Se não der 5, 6, dependendo do valor, né? De 660 até 1.200.000, vai dar de 5 a 10%. Isso vai implicar no cálculo do nosso cliente. Tem que dar 10%? 10% para quem recebe, no final de tudo, tributado, isento, exclusivamente na fonte, quem recebe mais de 1.200.000. Vamos voltar para lá? Deixa eu mostrar. Ó, quem receber até 600.000, zero. Não vai pagar o adicional, não vai pagar esta alíquota de adicional do imposto de renda, ok? Quem recebe até 600.000 reais. E aí começa. Quem recebe acima de 660.000, 720, até chegar em 1.200.000. 1.200.000 é 10%. Acima de 1.200.000, acima de 1.200.000 também vai ser 10%, tá? Acima de 1.200.000, deixa eu colocar aqui, mais, né? Mais que 1.200.000, 10%. Entende isso? Isso aqui é mas é muito implicante para o que nós fazemos. Deixa eu falar, mas eu quero falar isso olhando para você. Presta atenção. Quando eu falo que implica no que a gente faz, você concorda comigo? E quando eu falo para você que na declaração do imposto de renda a gente tem complicações, por que a gente tem complicações? Porque o cliente, às vezes, né, a gente não vê isso, na verdade, mas ele sonega na PJ para não pagar imposto, e quando chega na pessoa física, aí vira uma loucura. Por que vira uma loucura? Porque nós não sabemos como vamos fazer para aqueles bens do cliente aparecerem na declaração. Poxa, ele não ganhou? Cadê o dinheiro dele? Como que ele comprou uma casa, um apartamento? Como que ele comprou uma caminhonete? Né? Como? Cadê o dinheiro? Isso acontece hoje. E isso é um desafio que você faz. Cliente, você vai ser autuado. Você acha caro pagar imposto lá na PJ. Na PJ pode até ser caro, mas na PF é mais caro ainda. Porque na PF você vai pagar lá 27,5% e ainda tem o risco de pagar uma multa de 150% do imposto. E eu sei que é um desafio explicar isso para o cliente. Eu sei. Só que agora o desafio é maior. O desafio é falar, você precisa organizar sua vida na PJ, porque com a reforma tributária vai ser split payment, todo mundo vai querer seus créditos, vai ser tudo tributado, tudo vai gerar crédito e vai passar pelo banco, o banco vai pegar tudo, vai ter tudo organizado, a chance de sonegar vai ser muito menor, mas quando chegar lá na pessoa física vai ter ali um imposto se você tiver acima de 600.000 reais de distribuição de lucros.
E pode ser que para alguns clientes não faça diferença, porque ele não tem, né? Efetivamente não tem 600 mil de distribuição de lucros. Aquelas empresas do simples menor e tal, né? 600 mil reais, se você for parar para pensar, se a gente está falando de uma empresa do simples que fatura de verdade, não que sonegou, mas que fature de verdade. Se ela faturar 3 milhões de reais, ela está com a margem líquida de lucro de 20%. Então é muito dinheiro, sim, né? Mas tem clientes que tem essa situação. Entende? Então, mas mesmo esse cliente, você tem que orientar ele. Você tem que explicar ele, ó, seguinte, funciona assim, se é acima de 600 mil, vai impactar. Mas você não vai, mas precisa distribuir esse lucro, com problema na declaração de imposto de renda. Consegue entender? Mas tem que ter clareza para poder explicar isso para o cliente. E não adianta ser só na hora lá que acontece o imposto de renda. Tem que ser agora. O conselheiro contábil é isso, né? É quem se posiciona. É quem realmente faz total diferença. Deixa eu falar, pode colocar aí para mim? É quem faz total diferença. É quem se posiciona de maneira correta. Quem realmente está lá para ajudar o cliente. Independente, tá? Independente dos problemas. Que problemas existem, mas independente do problema. Olha só, deixa eu falar aqui agora, rapidamente, eu ainda tenho que te mostrar como funciona os impactos e qual que é a solução, tá? Eu preciso te falar quais são os impactos e também qual é a solução para isso. Qual é a solução? Isso aqui é demais. Tem solução para isso tudo, professor? Tem. E eu vou te mostrar aqui. Isso vai aumentar ainda mais como você é percebido pelo cliente. Hoje ainda eu te mostro como vai ser, tá? Mas eu queria muito poder falar agora com a Priscila rapidamente. Olha só. Priscila, você me ouve? Ei, Priscila. Ela parece um Oi, oi, Aê! tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Que legal. Priscila, Tô eu tô falando sim. para eles, e assim, conheço várias histórias suas, porque você tá sempre lá na Mentoria Maestria. Mas tem uma que eu adoro ela porque mostra uma transformação muito grande que você teve na carreira, que foi aquela vez que você estava com muito medo de ter sua própria carteira de cliente. Conta pra gente. É, Por que você estava com medo? é assim, brevemente, né? Eu tenho 30 anos de profissão em escritório de contabilidade, 20 anos de formação, e eu sempre trabalhei para os outros, né? Eu entrei em escritório de contabilidade em 95 e o último escritório eu fiquei 14 anos, mas já era assim, uma coisa que eu já estava cansada de estar ali atrás da mesa sempre e não poder trabalhar do jeito que eu achava correto. E um pouco triste com a profissão, acabei achando uma aula sua no YouTube e aquilo me despertou. Eu falei, eu vou voltar a estudar depois de muito tempo. E aí, assistindo as primeiras aulas, que eu entrei em dezembro de 23, eu comecei a pensar na possibilidade realmente de assumir o escritório, né? Eu me desliguei efetivamente daquele escritório em maio de 2024. Eu tinha um salário bom até, eu trabalhava como parceira, então não tinha 13º, férias, essas coisas, mas era um valor por contrato adquirido ali, né? Priscila, E eu mas fiquei assim, com conta pra medo. nós. O que é salário bom? Conta pra nós. Eu não entendi, desculpa. Conta pra nós, o que é salário bom? Sim. Então, na época eu ganhava 11 mil por mês, É um belo salário, convenhamos. né? Era um belo salário. Mas passava Eu raiva, fazia Priscila. todas as áreas lá, né? Então, eu não tinha quem fizesse nada, era tudo comigo. Por isso que o salário era dessa forma, né? E quando eu resolvi sair, eu pensei muito, por conta de ter esse garantido, né? Eu já tinha alguns clientes que me procuravam e alguns clientes que até falavam que ali não era o meu lugar, e aí eu decidi. Conversei numa mentoria falando desse meu medo, e aí você falou que não ia soltar a minha mão e que tinha certeza que eu conseguiria dobrar isso em pouco tempo. Tem um ano que eu me desliguei efetivamente, tem um ano e meio que eu estou na mentoria e eu já, com a minha cartela de clientes, eu já dobrei esse valor. Você dobrou os Eu 11 tra... mil que você tinha com a sua carteira de clientes.
Isso. Eu trabalho muito mais, tá? Eu trabalho muito mais. Mas é da maneira que eu acho correta, e vislumbrando algo maior, assim. Eu trabalho dentro da minha casa, mas a minha vontade é de ter um escritório constituído mesmo, um espaço físico, e trazer gente para trabalhar comigo, porque as coisas estão pintando, né? E eu só tenho a agradecer, assim. Eu Todo lembro, dia a gente aprende. Priscila, eu Pode lembro falar. quando você me falou e aquilo mexeu comigo e eu falei, é muito sério, né? Falar para uma aluna, falar assim, vai. E quando você fala, eu lembro que do valor 11 mil reais. E 11 mil reais é um belo de um salário, tá? É um belo. Mas o que É, pegava para Priscila era duas coisas. Primeiro, falta de poder fazer do jeito dela. Ela não tinha independência. Zero é, independência. Tinha coisas que ela tinha que fazer que ela ficava muito, muito contrariada, né? Que ia contra é. as práticas, digamos assim. E uma outra questão é poder, sabe, acreditar depois de 30 anos, poxa, mas será que não tem mercado para mim? E ela ficava com aquele receio. Falei, Priscila, você está na mentoria, não tem motivo para você ficar com medo disso. Professor, mas eu tenho medo. Aí eu falei, então vai com medo mesmo. Eu lembro dessa frase. Então vai com medo mesmo. Como foi ter É. ido com medo E eu mesmo? fui. E mesmo com medo, a gente está aqui. Da diferença é que hoje eu trabalho com mais leveza, sabe? E, hoje eu sei que tudo depende de mim, mas é diferente. É muito diferente. E eu sei que eu tenho a Contabilidade Brasil, a maestria, né? Comigo. Eu tenho esse amparo, assim. E a comunidade também é algo que nos ajuda muito. Fiz ali parcerias, né? Hoje o meu nome está indo para outros estados, em outras frentes que eu nem imaginava, tudo graças à mentoria maestria. E eu só tenho a agradecer. Maravilhoso. E o que você diria para as pessoas que estão aqui que gostariam de dar o próximo passo para entrar para a mentoria maestria? Vale a pena? Só vai, só vai. Vai com medo mesmo, vai com dúvida mesmo, mas se você não der esse passo, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que a nossa profissão precisa de atualização diária, só que com o seu curso, com você pegando na mão da gente, é mais fácil, é mais leve, e eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, né? E hoje eu me sinto muito mais capacitada por conta das atualizações diárias e semanais que a gente tem aí com a mentoria maestria. Muito bom. Ó, beijão para você. Obrigado pelo seu depoimento. Beijo. Fantástico. E é muito bom poder acompanhar Imagina. o seu crescimento e a sua transformação aí. Você é uma guerreira. Eu, É vantagem sua, eu, virtude que, sua. Sucesso é todo seu. eu que agradeço. Agradeço por você estar na minha vida. A grande maioria ali fala que até piegas, mas ali todo mundo reza por você, pela sua saúde, porque todo mundo ali conta muito com você. E obrigada mesmo. Obrigado, Priscila. Obrigado mesmo. Um abraço. Com Deus. Obrigado por estar aqui. Uau! Uau! Você sabe que é a responsabilidade que é? Responsabilidade? De verdade. Você não vai conseguir ver, mas é responsabilidade, tá? Responsabilidade. Falar para uma pessoa largar o emprego de 11 mil reais e falar vai que vai dar certo, tem que ter muita coragem. Ou tem que saber o que está fazendo, né? E eu sei o que estou fazendo. E você que já tem um escritório de contabilidade, falar para você, vai com medo mesmo, e agora na reforma tributária é a oportunidade. É isso aí, tá? Fantástico, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso mapa mental, que eu não terminei de mostrar. Eu quero te mostrar ainda algumas coisas. Ó, vamos lá, deixa eu mostrar. Vem comigo. Tô na tela. Isso. Então, você já viu aqui as consequências, né? Então, para quem tiver esse 1.200.000 aqui, né? A partir de 660 mil, vai pagar esses valores. Pronto, isso você já sabe. Vamos agora, vai ter alguma coisa que exclui da alíquota? Vai sim. O ganho de capital, se não for da bolsa, não vai entrar no cálculo, até porque o ganho de capital já tem uma tributação, né? Ele já paga a tributação. O RRA, né, sem ajuste, e as heranças de doação não entra, tá? Então, por exemplo, nosso cliente lá, o pai morreu, e aí recebeu uma herança. Aquela herança vai entrar no cálculo desses 10%, né? Desses 1.200.000, 660 até 1.200.000? Não vai entrar no cálculo, tá? Não vai entrar no cálculo. Herança e doação não entram. Mas os outros rendimentos isentos entram, ok? Dedução
da base de cálculo. O que vai entrar na dedução, então? Que não entra na base? O que está na poupança, não vai, né? Aquilo que foi rendimento da poupança, indenizações específicas, aposentadoria por moléstia grave, título público isento, também não entra, tá? E o cálculo imposto de renda devido, como vai ser? Vai ser, ó, o imposto de renda tradicional já está pago, o IR na fonte sobre os rendimentos incluídos, imposto sobre os offshore, que aí entrou também na 214, tá? E também tem agora no PL. E ainda tem um redutor da 16B que eu vou te mostrar aqui. Compensa antecipações mensais e o resultado, pagar ou restituir. Que é aquela história, pagar os 10%, se for o caso, tá? Isso aqui, gente, vai ser a prática do dia a dia. Tanto na hora de fazer a declaração, tanto na hora de fechar a folha de pagamento dos funcionários, porque vai estar lá naquela isenção. Muitas pessoas que pagam imposto de renda hoje não vão pagar amanhã. Muitos impostos de renda que você fez esse ano, você não vai fazer amanhã. E amanhã que eu falo é em 27, tá? Lembra? Em 27. Lembra disso, tá? Por isso tem que aprender muito, muito mais. Legal? Então, legal. Vamos nessa agora. Mecanismo de redução, né? Que é o artigo 16B desse mesmo PL. Ó, conceito. Evita a tributação combinada excessiva. Como funciona? Eles criaram um dispositivo. Achei tão... Peraí que eu vou falar com você. Deixa eu falar com você. Eu achei tão... Gucci. Não. Esse PL, ele tem umas coisas assim que deixa a gente falar assim, nossa, como eles foram bonzinhos. Tão assim, sabe? Bonitinho. Tão bonitinho. Falou, não, nós não vamos fazer um valor muito grande para pagar. Vamos fazer o seguinte, no máximo 10%, mas vamos analisar quanto que ele pagou de imposto de renda e contribuição social. E aí, se ele pagar mais do que 34%, que é o valor do imposto de renda e da contribuição social, então ele não precisa pagar mais do que 34%. Professor, não entendi. Como assim você está falando isso? Eu não entendi essa parte. Vou te mostrar. Olha só. A gente vem cá. E aí eu te mostro. Ó. Quanto que hoje uma empresa do lucro real, vamos falar de lucro real, né? Quanto que ela paga de IR de contribuição social? 34%. Como que ela paga 34%? Vamos lá? 15%. Vou até colocar aqui, ó. Vou fazer junto com você, ó. 15%. 15% IRPJ. O que mais? 9%. Contribuição social, lucro líquido. O que mais? Aqui, né? Aqui em cima. 10% adicional IRPJ. Então, se você pegar 15 mais 10, 25, 25 mais 9, 34. Então, a empresa hoje paga 34%. Né? Ok? A carga tributária sobre a renda no Brasil hoje, na pessoa jurídica, é 34%. Para seguradoras financeiras, 40%. Para bancos, é 45%. Tá, como que isso vai implicar, então, nos nossos clientes? É assim, ó. Vai ser lucro é igual a faturamento menos despesas e não precisa da contabilidade. Então, o que vai acontecer nessa situação aqui do redutor? Se somado, deixa eu pegar aqui, se somado o que ele pagou de imposto de renda na PJ, mais aquilo que ele vai pagar lá na pessoa física, desse adicional, der mais do que 34%, desconto. Então, até 34% ele vai pagar o que der naquela conta que a gente fez, sabe? Aquela de 1.200.000, 10%, ele vai pagar 10% e pronto, acabou. Mas, suponhamos, olha só como que é o nosso trajeto lá após essa lei entrar em vigor. Que jeito vai ser? A gente vai fazer o cálculo tudinho, entrou lá rendimentos isentos, rendimentos tributados, bonito, organizado. Entrou lá, tudo mais. Chegou naquela penúltima folha, viu a alíquota efetiva, falou, poxa, não tinha que ter dado 1.200.000 e não deu. A gente vai calcular e 10%, suponhamos. Legal. O que vai ter que olhar? Opa, peraí, deixa eu ver quanto que ele teve de carga tributária de verdade na empresa dele. Carga tributária efetiva. Está lá no 16B, tá? Do PL 1087. Quanto deu de carga efetiva? Não, somando a carga que ele tem na PJ com essa carga, os 10% na PF, suponhamos que deu 35%. O que ele já pagou na PJ, mais esses 10% que tem para pagar agora na PF. Opa, não pode dar 35%, o máximo 34%. E aí ele não paga lá o total de 10%, vai pagar só o máximo que bate nesse teto de 34%. Então, quando foi feita essa legislação, esse projeto, eles quiseram deixar claro, no Brasil ninguém vai pagar mais do que 34% sobre a renda, seja na PJ ou no PF. Então, aquilo tudo que pagou
vai dar quanto? Professor, mas como que vai fazer essa conta? A gente vai pegar o valor total da receita, aliás, o valor total que tu pagou de imposto, né? Imposto de renda e contribuição social, no ano, divide pelo total da receita. Quanto deu? Ah, deu 25. Deu 20. Lá na PJ, 20%. Beleza, 20%. Aí eu venho aqui e ponho mais 10 na pessoa física. Se deu 20 mais 10, dá 35. Não pode. Só pode ficar com 34. Diminui um aqui na pessoa física. Só que, na real, assim, é muito difícil a gente ver uma empresa que vai ter, ela teve lá 15%, 20% de IR e contribuição sobre a receita bruta dela, mais a parte da lucratividade. Então, é muito difícil, tá? Muito, absolutamente muito difícil a gente ver essa questão acontecendo. Eu vou te mostrar isso. Então, tá aqui, essa parte. Deixa eu te mostrar só uma planilha. Eu fiz uma planilha só para a gente analisar isso aqui, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui. Legal. Ó, então, eu fiz essa análise aqui, ó, analisando salários e também a distribuição de lucros, tá? Não é só distribuição de lucros. Tem salário no meio. Então, aqui, ó. A pessoa ganhou 600 mil reais de salário. Salário, vai pagar o imposto normal, não tem nada de aumento de carga tributária, nada. E a alíquota efetiva dele está 25,10. É o que é hoje, não teve nada de diferença. Suponhamos que ele ganhou 600 mil de salário mais distribuição de lucros. Salário com distribuição de lucros. Então, ele vai pagar de IR durante o ano 67 mil e quando fizer a distribuição de lucros lá na declaração de imposto de renda, vai ter mais 67 mil a pagar. E tá na mesma, né? Você vai pegar lá na operação. Legal, agora vamos lá. Ele teve 600 mil só de distribuição de lucros. 600 mil só de distribuição de lucros. Ele vai ter que pagar algo a mais? Não, porque até 600 mil é isento, zero. Beleza. Aí aqui também tem salários, mas eu quero pegar aqui dividendos. Vamos pegar aqui, ó. 900 mil de distribuição de lucros. Quanto que ele vai ter que pagar? De IR durante o ano? Nada. E quanto ele paga então lá? 45 mil, que é aqueles vezes 5%. 45 mil. Qual que é a carga tributária dele? 5%. Tem que dar 5%. Vamos pegar aqui só o que é dividendos. 1 milhão e 200, 100% de dividendos. Quanto ele vai pagar durante o ano? Nada. Mas quando aparecer 1 milhão e 200 lá na distribuição de lucros, né, no isentos, na ficha do imposto de renda, vai aparecer um DARF para ele pagar de 120 mil reais, tá? 120 mil reais. Professor, isso é muito complexo. É complexo não, é porque é novo, é diferente, tá? É diferente, a gente não está acostumado com isso. É diferente. E a gente vai ter que fazer análise. Análise se bateu nos 600 mil, análise se passou dos 600 mil, depois vai ter que fazer análise com a pessoa jurídica, se deu no máximo 34%, são análises. E é esse o nosso papel. Gente, vocês entendem que agora, com a reforma tributária, com essa mudança no IR, e com a questão, né, da Lei Complementar 199, que as obrigações acessórias tendem a diminuir, né? FD Contribuições, FD ICMS-PI, a gente vai partir para uma pré-preenchida, tanto da parte de CBS e IBS, e também a Receita já está prometendo uma pré-preenchida do PGDAS, e a gente não há por que achar que não vai ter uma pré-preenchida do PGDAS. É mais complexo fazer uma pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física, é mais complexo fazer uma pré-preenchida da CBS e IBS do que fazer uma pré-preenchida do Simples Nacional. Então não há motivo para a gente achar que não vai ter. Então, o nosso trabalho de fazer obrigação acessória, de calcular, ele tende a diminuir. Porém, a gente vai ficar no meio do caminho fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, a gente tem a oportunidade agora de ser mais próximo do nosso cliente. E próximo não é tomar café com o cliente, não. É levar solução. É ser um conselheiro contábil. Deixar de ser um contador que traz a mesa. Deixar de ficar somente levando para ele guia. Falar para ele qual que é o seu diferencial? Eu faço bem feito. Gente, uma vez eu vi um aluno falar, professor, qual que é o seu diferencial? Ele falou, professor, de verdade, eu conheço os contadores aqui da minha região, mas conhecendo o meu trabalho, eu faço bem feito. E aí, assim, eu não tenho muito decoro para falar as coisas, né? Ainda mais na mentoria, eu falo mesmo.
Aí eu falei assim, desculpa, mas parece propaganda de... Né? Propaganda de quê, professor? De menino do job, né? Menino do job que tem esse slogan, né? Eu faço bem feito. Contador não pode ter um slogan de eu faço bem feito. Não faz sentido nenhum. Ah, mas eu faço direitinho. Não é slogan de contador. Contador tem que levar solução. Contador tem que ser o conselheiro. Sai de trás da mesa e tá lá junto, ajudando o markup, levando planejamento tributário, levando solução, antecipando os problemas, contando para ele. Agora, falar que eu faço bem feito, aí é as do job que falam. Desculpa. Esse slogan é do job. Não aceito você usar esse tipo de resposta na hora de falar a sua diferenciação. Não pode. Não pode mesmo. Certo? Contador precisa ser um conselheiro. Conselheiro contábil. É isso. As grandes empresas têm o conselho. E tem lá dentro do conselho conselheiros, aonde eles reúnem e tomam as decisões. O empresário menor, né, o microempresário, o empresário, ele precisa ter, no mínimo, o conselheiro dele, que tem que ser o contador. Não pode ser quem leva a guia. Não pode ser quem leva a guia. Tá? Tem que se levar muito mais do que isso. O foco agora é na empresa, é no negócio, é entender o negócio. E não ficar só pensando em como eu vou fazer para gerar guia e mandar para cliente. Isso não pode. Eu sei que você não tem esse foco, eu sei. Você está aqui, você já é diferenciado. Mas precisa entender como pensar no empresário, na empresa dele. Professor, mas é que o cliente ele é tão difícil. Eu sei, mas se você não se diferenciar, você não consegue afastar desse tipo de cliente. Talvez, e eu tenho que ser muito cuidadoso na hora de falar isso, porque eu sei da realidade do Brasil, mas talvez você tenha atraído esse tipo de cliente, esse tipo de empresa para sua carteira de clientes, pela sua forma que você se posiciona. E aí você se posiciona de maneira não tão atrativa e atrai só esses, né, nó cego. E aí você tem que se diferenciar. Beleza? Tá bom. Mas eu já te contei como vai ser, você conhece agora a PL 1087, 2025, que vale a partir de 2026, que afeta a declaração de 2027. Você já sabe que a quantidade de declaração de imposto de renda que foi feita esse ano não vai ser a quantidade que vai ser feita lá em 2027. Você já sabe que para empresas que têm uma distribuição de lucros alta, acima de 600 mil reais, o empresário vai ter consequências lá na pessoa física. Você já sabe disso tudo. A questão é, eu só venho aqui para colocar fogo no parquinho ou eu trago solução? Você, quando chega lá no seu cliente para falar sobre isso aqui, você vai lá só para deixar ele desesperado ou você vai levar solução? Eu não sou esse tipo de professor. Eu estou aqui para levar solução. Formas, como fazer, soluções reais que você pode levar para o seu cliente. Vamos nessa? Então vamos lá. Vem comigo. Essa talvez seja a parte mais importante, tá? Holding como estratégia. Holding como estratégia. E aí, eu quero olhar para você e eu quero que você olhe para mim. Eu sei que você já deve ter ouvido 1 milhão de coisas sobre holding. Eu acho que você já deve ter 1 milhão de coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisas absurdas, coisas que não faz sentido nenhum. Mas a maioria das pessoas não entende de verdade o que é uma holding. E primeira coisa, holding não é para todo tipo de cliente. Ponto. Com isso, você já deixa claro que você não está lá para tomar o dinheiro do cliente, fazer bagunça com as coisas do cliente. Holding não é para todo cliente. Mas holding tende a ser o resultado ou a solução para isso aqui. Resolver através de holding. Desde que saiba fazer e faça bem feito. Na mentoria maestria, lá a gente mostra holding. Professor, então é um curso de holding a mentoria? Não, a mentoria maestria você entende o todo, tá? O todo. E ali você ainda tem mais possibilidade de fazer parcerias. Mas a holding é, sim, a oportunidade que você vai ter agora para proteger o seu cliente. É na mentoria onde eu pego na sua mão e eu não solto. Tá? Eu não solto durante o ano inteiro. É na mentoria. E explico reforma tributária, planejamento tributário. E explico como funciona a holding, como funciona o ITBI, o ITCMD, o ICMS, o CBS, o ISS, PIS e COFINS, o SPED. É lá que você não está nunca mais desamparado. Legal? Mas vamos ver como que funciona então essa holding como solução para esse problema desses 10%, né?
Tá começando ali 1% até 10%. Vamos ver como vai ser? Vem comigo que eu vou te mostrar. Vem comigo. Ó, primeiro, não venda ilusão. Não pode vender ilusão, tem que ser real, tá? Totalmente real. Então, primeira coisa, qual que é a vantagem? A gente vai conseguir deixar, é um diferimento, né? Deixar para depois, distribuir na holding. Gestão patrimonial dos bens, planejamento sucessório, proteção patrimonial. Eu vou falar disso aqui olhando para você, que eu acho que é bem melhor. Presta bem atenção aqui comigo. O que é uma holding? É fazer uma estrutura jurídica ou uma estruturação jurídica. Não é só abrir uma empresa, tá? É uma estrutura de proteção. Se você já ouviu falar de blindagem patrimonial, não existe blindagem patrimonial no Brasil. No Brasil, não existe. Não existe blindagem patrimonial no Brasil, tá? Essa aula aqui não é uma aula de holding, né? Eu só quero mostrar para você quais as vantagens. Mas eu preciso explicar rapidamente o que é essa holding, então. Então, é uma estrutura jurídica aonde os patrimônios, né, ou o patrimônio do cabeceira, a gente chama em Goiás cabeceira, né, do patriarca e da meieira, matriarca, estão no mesmo lugar. Não mais na pessoa física, mas sim nessa estrutura jurídica. A gente tem a holding de meio ciclo e de ciclo inteiro. O que é a holding de meio ciclo? É quando a gente faz uma empresa, né, essa estrutura jurídica, e os patrimônios estão lá, ele tem a vantagem que vai pagar uma carga tributária muito menor, 11,33%, hoje dá 11,33% na pessoa jurídica, na pessoa física ele paga 27,5%, então já tem a vantagem. Então a gente chama de meio ciclo. Por que é meio ciclo? Porque ainda não foi feito o quê? A doação para os herdeiros. Então é meio ciclo. Então a gente tem ali uma empresa, uma patrimonial, tá? E a de ciclo completo é onde a gente tem tanto essa parte como faz a doação para os herdeiros. Enfim, você vai entender como funciona, você vai entender qual que é melhor, tem que entender qual que é o objetivo do cliente, qual que é a disposição do cliente, tem custo, é lógico, tem custo. Mas qual é a grande vantagem agora com essa situação na holding? É que a estratégia para a holding, presta bem atenção, de verdade, escreve se está pago, depois disso aqui, só escreve depois. Isso que eu vou te falar aqui, se não pagou assim pelo menos umas 10 vezes, aliás, muito mais, mas pelo menos umas 10 vezes o que você investiu nessa imersão, eu mudo de nome. Mas presta bem atenção. Ó, imagine que o nosso cliente teve lá uma distribuição de lucros no valor de R$1,5 milhão. Se está na pessoa física, sai da PJ que ele tem, vem para a pessoa física, e na pessoa física a gente vai fazer o cálculo, vai ter que pagar 10%, R$150 mil. Pronto, você entendeu. E com uma estruturação jurídica organizada, com proteção, seja ela de meio ciclo ou de ciclo completo. Agora, o dono da empresa não é mais a pessoa física, o dono da empresa é uma outra empresa chamada holding de participações. Essa holding de participações, dona da empresa que era dele, ok? Quando distribui lucros, não distribui lucro para a pessoa física mais, para o seu José, não. Distribui lucro para onde? Para outra PJ, que é essa holding de participações. E agora, então, esse R$1,5 milhão não cai na pessoa física, cai na pessoa jurídica. E aí ele tem que comprar sei lá, vai comprar um terreno. Ele vai comprar com a pessoa física? Não, ele vai comprar já com a pessoa jurídica, para poder defender, proteger. Né? A gente cria barreiras em relação ao patrimônio. Para quê? Barreiras para ele não ter problemas, por exemplo, se ele tiver uma ação trabalhista. Professor, isso quer dizer então que se colocar na holding não vai pagar nada? Ele não vai poder... Qualquer um que entrar na justiça contra ele não paga? Não é verdade, tá? Ele vai ter mais tempo, porque agora está protegido em um lugar, ele tem mais tempo para negociar aquilo que ele tem problema. Seja trabalhista, tributário e mais coisas por aí, tá? Então está protegido num lugar onde ele tem mais tempo, porque tem barreiras para quebrar essa estrutura. Tá bom. Então agora saiu esse R$1,5 milhão da empresa dele. Quem é o dono da empresa agora? Essa PJ, holding de participações. Essa PJ de participações recebeu R$1,5 milhão. Ela tem que pagar imposto por esse R$1,5 milhão? Não, não tem que pagar. Ele comprou uma fazenda? Compra pela holding. Ele comprou uma casa? Compra pela holding. Professor, tá bom, mas ele tem que viver. Aí é que tá o problema. Só vai distribuir lucro desta holding, e agora é da holding, não é mais da empresa que ele tem, ou das empresas que ele tem, só vai distribuir lucro para pagar o cartão de crédito, a escola dos meninos, o básico dele, o básico. E não mais R$1,5 milhão.
e não mais R$ 1,5 milhão. Mas tem que fazer de maneira certa. Se fizer errado, fica pior. Vou te mostrar. Mas entendeu a estrutura? Ó, isso ele tem, suponhamos, ele tem 3 empresas. Então as 3 empresas agora não é mais tá no nome do seu José. Não, agora está no nome da José Participações Limitada. E a José Participações Limitada, o lucro vai para José Participações Limitadas. E aí a gente sabe que ele paga lá 40 mil de cartão de crédito por mês, e ele paga também a faculdade dos meninos, que é medicina, ele paga mais 20 mil, e ele precisa de 70 mil reais por mês para pagar as contas dele da pessoa física. Ok, então só vai distribuir 70 mil, só aquele por mês, que ele precisa. E para fazer as compras dos imóveis e tudo mais, lá na PJ. Professor, então é simples e fácil? Não, não é, tá? Por quê? Tem que incorporar os bens na primeira operação, tem que ver qual vai ser o custo, se for fazer a hold completa, o custo do ITCMD, porque tem custo de ITCMD, tem que ver a questão do ITBI. Se tiver aquele imóvel não tiver locado, o ITBI é isento, ou imune, né? Artigo 156 da Constituição Federal e artigo 39 do CTN. É isento pelo CTN, imune pela Constituição Federal. Mas se tiver locado ou for ser locado, ele paga o ITBI. E aí tem uma discussão se o ITBI vai ser o valor histórico ou o valor de face. Se for doar o valor do imóvel, não é pelo valor que está na declaração do imposto de renda, é pelo valor do mercado, avaliação do Estado. E aí pode ser que tem Estado aí que cobra 2, tem Estado que cobra 3, tem Estado que cobra 4, tem Estado que faz progressivo até 8%. Existe uma discussão para levar o ITCMD para 16%. Tá lá no site do Congresso. Levar isso para 16%, o ITCMD para 16%. Estou te contando a realidade. Sim, ó, analisando. Entende? E aqui você consegue evitar problemas. Isso vai dar para fazer para todo mundo? Aquele cliente lá que está vendendo o almoço para comer na janta? Não, não é para ele, não faz sentido. Estou falando para quem realmente vai ser impactado por essa PL, né? Por essa projeto de lei 1087. Legal? Vamos lá agora para as lacunas. Você tem que entender as lacunas. Ó. Vem cá. Riscos. Quais são os riscos? Se não tiver propósito negocial. Se for só para não pagar imposto, a Receita Federal vai atrás. Porque do mesmo jeito que eu sou inteligente, você é inteligente e pensamos nisso, a Receita Federal já tinha pensado isso antes. Então ela vai atrás de tudo aquilo que for simulação. De tudo aquilo que for simulação, tá? Ó, a Receita Federal exige substância econômica, ou seja, tem que ser feito de fato direito. Tem que ter caixa lá, tem que ser feito organizado realmente. Hold vazia, apenas para diferir o imposto, uma simulação, não pode ter. Não, só para jogo lá e fico comprando por fora, não pode. Necessário demonstrar outras razões legítimas. Qual que é a outra razão? Ó, planejamento sucessório real, esse aqui, gestão profissional de investimentos, proteção patrimonial legítima. Então, foi feita realmente, de verdade, uma holding para proteger o patrimônio. Então, todo o patrimônio dele já foi parar lá dentro daquela empresa. Porque quando a gente incorpora os bens dele. Então, não é só a empresa. Todos os bens dele são incorporados lá no capital social dessa empresa que foi criada, nessa estrutura jurídica. E aí, quando a gente incorpora, a gente vai ter que ver os custos de cartorários. Tudo isso impacta na operação. Isso aqui também tem que ser feito um planejamento bem feito, tá? Vamos lá. O que mais você tem que fazer? Norma geral, anti-elisão, isso aqui é importante, tá? A Receita Federal pega muito isso aqui. Se o único objetivo for evitar o imposto de renda, né, do adicional, vai ser desconsiderado. Se a Receita Federal pode requalificar como distribuição direta APF, ou seja, ela vai lá e fala, não, isso está errado, e vou cobrar uma multa. Multa de quanto? De 150%. A Receita Federal, se vê que foi uma simulação, ela vai fazer isso. Então tem que tomar cuidado e fazer bem feito, tá? Hora nenhuma estou te propondo aqui algo que ninguém pode saber. Não, de maneira correta. É por isso que não é para qualquer tipo de empresário. Qual que é os problemas? Tá vendo que eu te falei a vantagem, mas estou te deixando bem claro os problemas também? Eu não vendo terreno no céu. Não vendo mesmo, tá? Vamos lá. Problema do caixa. Os bens na holding, mas a pessoa física precisa de dinheiro. É verdade, é um problema, não é? Legal. Qual o dinheiro que precisa? Para pagar o cartão, a escola, as viagens. Ele precisa desse dinheiro. E esse dinheiro não é na PJ, tem que ser na PF. Se ele começar a misturar, pagar tudo com a PJ, lá naquela holding, fazer empréstimo disfarçado na holding para pegar esse dinheiro, vai cair, vai ter problema. Isso não vai funcionar, tá? Começou a mistura... não, é só ficar andando com o cartão da empresa e pagar tudo pela empresa. Não funciona. Isso não existe. Não funciona, tá? Como que vai funcionar, então? Como vai funcionar? Estrutura inteligente. Distribuição estratégica. Até 600 mil, não precisa fazer nada, distribui na pessoa física.
distribui lá 600 mil reais para a pessoa física. E o excedente para investimento no patrimônio faz na PJ, que é onde vai ficar o patrimônio da empresa mesmo, tá? E holding com substância, né? Ata de distribuição formalizada, contrato de mútuo quando necessário, tá? Ou AFAC, né? Contrato de mútuo, ou AFAC, segregação absoluta da despesa, fazer o que precisa ser feito. Então, para todos esses problemas que eu te mostrei aqui, nós temos solução. É para todo tipo de empresa? Não, mas tem muitas empresas que a solução vai ser essa aqui, entrar com a holding. E aí, quando eu falo sobre isso, eu preciso que você entenda. Eu já estou te dizendo, desde segunda-feira, que muitas empresas vão deixar o simples, vão deixar o presumido e vão para o lucro real. Isso vai ser notório, né? Porque agora vai ter essa possibilidade. A gente vai ver isso acontecer. Não é que vai acabar o simples, não é que vai acabar o lucro presumido, mas a gente vai ver uma leva de muitas empresas indo para o lucro real. Isso é normal, tá bom? Então você vai ter que estar começando. Peraí. Só o Simples Nacional, só o lucro presumido no serviço não vai rolar. Não vai rolar porque vai ter muita empresa indo para o lucro real, empresa menor. Você vai ter que ter esse domínio. 2, você viu aqui que planejamento tributário não é uma vez na vida. Tem que fazer planejamento tributário lá antes de setembro e depois tem que fazer lá em abril. Olha como que isso implica de verdade na prática, essa parte do planejamento tributário na prática. Hoje, até o ano passado, esse ano vai ser definido, mas pensa no passado. Quando chegou agosto, setembro, começou as comunicações de exclusão do Simples. Lembra disso? Comunicação do Simples, exclusão. A gente avisa para o cliente não dá bola. O cliente não dá a menor bola para a gente pega, avisa ele de novo. Quando chega em janeiro, ele fala, ó, se não fizer, você vai ficar fora do Simples. E aí ele dá um jeito dele lá, arruma lá os 20% do valor do que está em aberto dele, do parcelamento que está em aberto, e a gente faz, reparcela para ele, e ele paga a primeira. E ele ficou no Simples no ano que vem. Não é assim que funciona? Essa não é a prática? Recebe lá em agosto, setembro, a comunicação de exclusão para o ano que vem. A gente passa conversando com ele. Quando chega em janeiro, ele toma um jeito, acha um valor. Quando acha, tem gente que não consegue mesmo, né? Os 20% ele não consegue arrumar esse valor. E aí, quando chega em janeiro, ele vai lá, algumas empresas, paga esse valor dos 20% e parcela de novo, e ele está garantido no Simples Nacional. Você já parou para pensar que isso não vai acontecer mais? Porque a opção por dentro e por fora vai ser em setembro? A opção por dentro e por fora vai ser em setembro. A prática que a gente está acostumado, que a gente reclama, que a gente sofre para fazer, ela não vai existir, não tem jeito de existir. A partir de agora, 26. Não tem como. E a gente tem que deixar claro isso para o cliente. Gente, você entende como é urgente o que a gente está fazendo? É urgente, porque tem um planejamento tributário agora, para mostrar o impacto. Depois tem um planejamento tributário para ver como vai ser a questão da precificação, porque o cliente tem que saber precificar. Se ele não souber precificar, ele vai quebrar. Então, você é esse profissional. É você esse profissional. Você precisa entender. Nós falamos aqui de clientes no Simples, né? Presumido, de real. Tem a questão também das empresas que fazem, né, que é muito mais voltado para vender para licitação, prestar serviço ou venda licitação. Quais são os impactos? Por exemplo, quando há licitação, não vai ter a incidência de CBS e IBS. Vai ser líquido já. Do mesmo jeito que a gente já tem hoje, algo nesse sentido com PIS e COFINS, quando vende para empresas que têm benefício fiscal. Não vai ter. Ah, professor, que maravilha, então ele não vai pagar imposto. Não é assim não, né? Ele não vai pagar o imposto, mas toda consequência tem. Não vai ter porque o órgão público não tem direito a crédito. Então, para não impactar no órgão público, tirou de quem está vendendo para ele. Menor dos problemas. Mas tem que saber fazer. Igrejas, qual vai ser a consequência para a igreja? Igreja vai ter direito a crédito? Não há motivo para a gente achar que igreja tem crédito, né? Não faz sentido. Entende? É muitas implicações em todos os tipos de empresa. Você sabia que se tiver um cliente seu que tem mais do que 3, né, imóveis e ele recebe mensalmente acima de 20 mil reais por mês ou 240 mil reais no ano e ele está na pessoa física, ele vai pagar CBS e IBS? Ele se torna contribuinte obrigatório do CBS e IBS? Não dá tempo de falar disso tudo aqui. É muita coisa. É muita coisa. Tá? É por isso que amanhã eu vou fazer com que você tenha a oportunidade
de realmente se tornar um aluno nosso da mentoria maestria e ter o meu acompanhamento durante 12 meses, levando você para esse nível maior de conhecimento de tudo que você precisa para ser verdadeiramente um conselheiro contábil aí dos seus clientes. Mas antes disso, eu quero, tá? A gente passou hoje na PL 1087, PL 1087. Eu quero propor para você um exercício, tá? Um exercício muito sério, muito sério. Seguinte, olha para mim, rapidamente, exercício de hoje. Vamos lá, exercício de hoje. Eu vou fazer perguntas aqui e eu quero que você dê a nota para você, tá bom? Você vai dar sua nota do seu conhecimento. Não tem ninguém aqui que tem nota 0. Para com isso, tá? Seja criterioso, mas não se deprecie. Não faça isso. A gente só deprecia o imobilizado. A gente não tem que se depreciar. Mas tem que ser realista também, né? Tem que ser realista. Tem gente que é tão iludido que se perguntar o que ele conhece sobre a PLP 108 de 2024, ele fala 15. A nota dele é 15, nem 10. Então tem que ser real. Mas eu vou te fazer algumas perguntas e você vai analisar e vai ver qual é a sua nota, ok? Sobre regime tributário. Preparado? Preparado? Analisando, hein? Comigo. Você domina a apuração do Simples Nacional, anexo 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser. Você domina a apuração? Vamos ali? Pode ser. Ó, vamos lá. Vem cá. Você domina a apuração? Na prática, calculando. É lógico que a gente tem o PG das... Você está lá dentro, mas você sabe falar. Professor, mas para que eu preciso saber fazer o cálculo? Está lá no PG das... Porque as empresas em início de atividade, a alíquota efetiva muda. E aí você tem que saber mostrar para o cliente. Não é 4%, não é 6%. Você domina. Você domina de verdade como funciona dentro do Simples Nacional. Por exemplo, anexo 4, retenção na fonte de INSS. Anexo 4, você domina de verdade. As empresas que estão no anexo 4, qual situação no anexo 4 que um advogado pode tributar a sucumbência ou não. Professor, como assim? Sucumbência dos funcionários entra como receita do anexo 4? Dentro do anexo 5, você domina de verdade, fator R, sabe como funciona a questão do fator R? Você sabia que a Lei Complementar 214 veio mudando o conceito de receita bruta do Simples Nacional e já está valendo desde 1º de janeiro de 2025? A Lei Complementar 214 alterou a Lei Complementar 123 e já está valendo desde 1º de janeiro? Artigo 514. Você sabia disso? Você entende que tem empresas no anexo 3 que elas poderiam, aliás, no anexo 4 que poderiam estar tributando no anexo 3? Você domina isso? Por exemplo, empresa de pintura, empresa que faz a parte elétrica, empresa de instalação, que às vezes ela colocou lá o item 7.02, mas aquilo fica no anexo 3? Você domina de verdade? Sabe fazer organizadamente aquela empresa obrigada no anexo 5 a ficar no anexo 3? Sabe calcular a substituição tributária? Sabe fazer a análise do que é produto monofásico de PIS e COFINS? Qual que é a sua nota para o Simples Nacional? De 0 a 10? 0 a 10 não, ninguém vai ter 0, né? Qual que é a sua nota para o Simples Nacional? Fala para mim. Coloca aí, sua nota. Lucro presumido. Você domina o lucro presumido? Vamos lá. Empresas distribuidoras de gás, combustível, posto de combustível. Tem a presunção, 1,6%. Presunção de 1,6%. Você domina isso, sabe fazer uma distribuidora de gás, um posto de combustível lá dentro do lucro presumido? Você domina a presunção das empresas de comércio, de indústria, 8%. Transportadora, você domina como fazer dentro do lucro presumido? Você domina no lucro presumido a questão do ganho de capital, quando aquela transportadora vendeu aquele caminhão e aí teve um ganho de capital que já foi depreciado 100% e aquele ganho de capital tem que entrar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social? Você domina dentro do lucro presumido fazer a FD contribuições do cumulativo? Regime de caixa para PIS e COFINS? ISS, sabe, domina como funciona a retenção na fonte do ISS? Lei Complementar 116, você domina? Estou falando. Adicional do imposto de renda, você domina isso no lucro presumido? Dá sua nota aí. Qual é o seu conhecimento dentro do lucro presumido? Agora eu vou falar do lucro real. Lucro real. Eu preciso falar. Vai ter muita situação. Qual é o seu conhecimento, qual é o seu domínio em relação
ao LALUR, ou ao ELALUR, ao LACS. O que é LALUR, professor? Livro de apuração do lucro real. LACS, livro de apuração da contribuição social. Você entende que quando a gente faz a demonstração do resultado, a gente encontra lá os valores, mas precisa fazer as adições e subtrações lá dentro do LALUR, daquilo que entra ou não entra na base de cálculo. A DRE é só o começo das coisas. Lá no LALUR que nós temos o cálculo real do lucro real. Você sabe fazer na prática, de verdade, seja sincero, a ECD de uma empresa pequena, média ou grande? Você domina a ECF, sabe fazer a ECF, arrumado, organizado, bem feito, nas fichas corretas. Você domina de verdade, dentro do lucro real, o cálculo do PIS e COFINS, contribuições. PIS e COFINS. PIS e COFINS, na hora que a gente está falando dessas contribuições, é porque lá é 1,65 e 7,6. E agora tem direito a crédito, mas é tudo que tem crédito. Você domina os conceitos de insumo, lá do artigo 181 da IN 2121, que fala sobre PIS e COFINS? Você domina isso? Você domina a IN 2121? A 10.833? Você conhece de verdade na prática? É isso que eu quero saber. Qual que é a sua nota no lucro real? Coloca aí. Agora, rapidamente, né? Soma as três notas e divide por 3. Coisa rápida, coisa simples. Soma as três notas e divide por 3. Eu quero saber, fala pra mim. Soma as 3 e divide por 3. Soma as 3 e divide por 3. Qual que é a sua nota? Somou as 3 e dividiu por 3. Fala para mim. Soma as suas 3 notas. Boa. É isso, tá? Primeira coisa, não tem ninguém que tem nota 0. Não tem. Mas é muita coisa. E outra, muita coisa fazer de verdade, na prática. Uma coisa é dar nota aqui na aula, né? Outra coisa é a hora que está na frente do cliente. Outra coisa é na hora que está precisando resolver um negócio e precisar encontrar qualquer aquela solução de consulta, onde está escrito na lei. Essa é a hora que você se diferencia e você mostra todo o seu valor.